Sicoob, mais que uma escolha financeira. Donos da bola no ar e hoje com muita informação. O torcedor pode ficar preparado, debate e, é lógico, informação. Thiago Fernandes já passou pra gente, torcedor cruzeirense. O Cruzeiro tá no radar aí do Joaquim, do zagueiro Joaquim, que tá no Tigres atualmente. Daqui a pouco o Thiago vai trazer mais detalhes. Tem informações sobre como que anda a negociação com o Gerson, que vai ser um baita reforço pro Cruzeiro na temporada. Mas precisamos falar de Hulk. Ontem teve coletiva do Paulo Brax. Paulo Brax colocou toda a posição do Atlético perante a situação de renegociação de tempo de contrato com o Hulk, se ele fica para a temporada de 2026. Foi colocada à mesa que teve realmente a proposta do Fluminense, que é tão clara, né, para todos os torcedores do Atlético. Mas a grande notícia, ou o grande debate, se tornou depois da coletiva do Paulo Brax, que aconteceu ontem à tarde lá na Arena MRV. Paulo Brax, que é CSO do Atlético, né? Trabalha diretamente com os jogadores. O Hulk foi até as suas redes sociais e foi um desabafo, né? Foi numerado de 1 a 16. Se eu não me engano é isso mesmo, né, chefe André? De 1 a 16, Guilherme também, que tem sempre cabeça boa. Se eu não me engano é de 1 a 16, isso. 16 pontos que o Hulk, isso. Então eu tô com a cabeça boa ainda. De 1 a 16, eu vou apresentar a turma nossa que vai debater aqui hoje, mas a gente já vai começar já colocando primeiro, eu queria ouvir a entrevista do Brax, né? Tem na agulha aí, André? Às vezes eu te jogo no mato com uma situação dessa. Se tem na agulha a sonora do Brax, ou se não tiver, dá tempo até eu apresentar a turma aqui, da gente colocar no ponto a parte do que o Brax fala a respeito do Hulk, que eu acho que ela é um pontapé inicial para a gente debater. Enquanto está colocando no ponto aí, eu vou cumprimentar a nossa equipe hoje, né, reforçada de Dan e Gui. Dan Abreu, satisfação, tudo bem? Tá, hoje tem muita resenha. Breno. Sou eu. Melhor esse semblante seu. Depende. O cara tá acabado. Você é abatido desse jeito. O baque foi grande. Você é abatido desse jeito, nem começa a discutir. Eu já tô assim Fernandes. porque eu já fiz a minha participação na rádio e vi o que o Thiago vai falar aqui. Porque assim, o cara tá abatido, foi 1 hora de programa lá na rádio, um abatimento. Não, melhora essa cara. Só uma informação de agora. Pode. Gente, o Atlético acertou com o Maicon, volante que pertencia ao Corinthians. Então, pertencia ao Shakhtar. Olha para aquela câmera. O Atlético acertou a contratação do Maicon, volante. Ele pertencia ao Shakhtar Donetsk, que chega ao Atlético nessa janela de transferências e é mais um reforço do Atlético pensando em 2026. O Atlético já tinha acertado com o Renan Lodge, lateral esquerdo. Terceiro, né? Com o Alan Minda, né? É Minda? Isso. Alan Minda, equatoriano, que é um ponta. E agora o Atlético acerta a contratação do volante Maicon, que pertencia ao Shakhtar Donetsk, que o Galo estava disputando com o Corinthians. É o novo reforço do Galo. Tá vendo? É um programa de tantas informações e debates que eu ia cumprimentar ele já tá me dando uma informação. É porque só a gente perdeu o time. Tudo bem, eu ficar 2 horas falando de Beleza? Beleza, Gui? Melhorar o semblante. Melhorar o semblante, Olha a Gui. tristeza. Ô, Breno. Dá um close ali. Ô, Olha, André. olha lá. Eu vou ver se eu consigo alguma coisa para animar o Brenão. O André. Você dormiu, Breno? O André, o chefe André, tá falando aqui do meu ponto aqui, repercute com Galante a informação do Thiago. O André, eu acho que o Galante nem escutou o que o Claro que eu escutei. Claro que eu escutei. Eu posso ligar para o sua cara esposa tá num universo Claro que eu paralelo. escutei. Não, gente. Eu posso mandar uma mensagem para sua esposa Eu ao vivo? estou como uma parte da torcida do Atlético que está preocupada com tudo que está acontecendo, porque o Campeonato Mineiro, boa tarde a todos, né, começa no domingo e no dia 25 já tem Atlético e Cruzeiro e no dia 28 tem Atlético e Palmeiras. Hoje é dia 7 o Atlético ainda não tem um time. Eu estou preocupado, claro, né, assim como torcedor do Atlético, eu sou o torcedor do Atlético, sou jornalista, mas eu estou preocupado olhando o meu lado de torcedor e também olhando o meu lado de jornalista, de entender que para um planejamento acontecer, né, nesse momento agora, o Atlético já devia estar com mais contratações aí. O Prax veio a público ontem, disse que o mercado está começando a aquecer agora, mas tem um detalhe, né, gente? O Atlético vem de 2 temporadas que o torcedor está com ansiedade de ver um time competitivo. E aí quando você vê ainda
em torno disso tudo, um imbróglio em que ontem o grande foco foi o maior ídolo hoje do Atlético, que é o Hulk, é preocupante também. É preocupante. Então, os bastidores como estão, porque nós vamos falar sobre isso aqui. Essa situação do Hulk, só dele ter falado eu fico, para mim ainda não está definida essa situação. Ainda é uma novela, porque eu fico, mas você vai ficar aqui depois de tudo que aconteceu, né? Será que tem clima para essa permanência, para poder ter, né, o Hulk aqui por inteiro? E o Sampaoli realmente vai utilizar o Hulk da maneira que ele, Hulk, imagina? Enfim, eu acho que tem muita coisa aí, Elton, muita coisa em volta disso. Mas só para seguir o pedido do meu chefe, que eu não piso na bola com o chefe de jeito Claro. nenhum, sobre o Maicon. Eu acho uma boa contratação do Atlético, acho que agrega ao elenco do Atlético, mas não é a prioridade que o Atlético tinha. O Maicon é um segundo volante e meia. O Maicon não é o primeiro volante, né? Então, assim, Vai esse ser titular, investimento... Breno? Cara, eu acho que ele chega para brigar por uma posição, porque você tem para essa posição o Alan Franco, o Alexander, você tem o Igor Gomes também. Você tem informação do né? salário? Porque me parece um salário bem alto, Desculpa. né? Salário. Informação do salário. Não, mas porque- posso tentar. Vamos tentar. Eu só acho, eu volto a dizer, para saído. poder olhar no contexto do elenco, né? Vamos colocar que o Maicon seja titular, você vai ter um Alexander no banco. Você ganha no elenco Ganha a força do qualidade, elenco, opção. qualidade de opções. Eu prefiro o Alexander, Mas eu a prefiro o Alexander. prioridade do Atlético para mim não é essa questão. Até trazendo um jogador para uma posição que para mim não era prioritária. E o Dan falou muito bem aqui. Para mim, o Alexander é titular desse time. E você ainda tem uma situação, mas e o Alan O Franco? Alexander bem é titular E absoluto. aí você tem o Alan Franco no banco, Isso. que tem uma qualidade que demonstrou Não, muito. e o Jorge Sampaoli gosta do Alan Franco. Então, olha que assim, situação. fica numa situação O Franco é complicada. um jogador importantíssimo. Aqui, então vamos lá, vamos colocar um trecho do Paulo Brax falando a respeito do Hulk. Vamos ouvir, presta atenção, gente, nos detalhes, vai nos detalhes que a gente vai debater muito. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027. Ou seja, mais 2 anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar. Não quando o Atlético decidir que ele pare ou qualquer outro clube. Ô Gui, pode ir lá, porque a gente estava até aqui em off, aqui, só para Sim. explicar, porque eu estou fazendo movimento de cabeça, é porque você queria já começar Sim. já falando em cima das falas, até antes mesmo da gente colocar os prints. Sim, ô Eltinho, eu acho que essa situação do Hulk, Atlético, Paulo Brax, Sampaoli, não tem ninguém vitorioso nessa situação. Eu acho que o Hulk sai menor do que entrou nessa briga. Eu acho que ele sai arranhado enquanto ídolo do Atlético com esse pedido de rescisão amigável. Agora, não dá para o Paulo Brax também falar que ninguém quer a saída do Atlético, ou a saída do Hulk do Atlético. Por mais que seja velada, tá muito claro que o Atlético não iria se opor a uma saída do Hulk. O que pegou ali foi a multa de 60 milhões, que é muito alta. O Hulk não vai pagar, Fluminense não vai pagar. E o Hulk, daqui a pouco a gente vai mostrar na conta dele no Instagram, ele desmente o Paulo Brax. Ele diz que o Atlético tinha sim o desejo da aposentadoria dele, que o Atlético ofereceu alguns pilares de uma aposentadoria. Homenagem, estátua, documentário. Então, o Hulk desmente o Paulo Brax. Isso é muito ruim para o ambiente interno. E eu acho que é importante a gente colocar já aqui na tela, para o torcedor que ainda não viu esses prints, são trechos dos stories do Hulk na sua conta no Instagram. Item 7, Eltinho. O item 7 é o que o Gui chamou a atenção. Houve uma manifestação de desejo do clube para que eu me aposentasse esse ano? Sim, claramente. É uma colocação do Hulk. Então vamos ler, eu vou ler aqui e a gente pode ir debatendo, tá, Dan? Você pode ficar à vontade. A gente tem que dar destaque para aquele claramente ali. Tá? Claramente. 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 Porque quando você vai fazer uma estátua, vai fazer um documentário, você já está querendo aposentar o cara. E eu também vejo desse jeito. Só antes da gente começar, eu acho que a condução de todo o processo foi muito ruim. E quando eu falo todo o processo, ele parte do atleta
e dos administradores. Eu acho que a condução foi ruim. Aí agora, vocês debaterem, o fulano tem mais culpa que o Beltrano, o Hulk tem mais isso do que o Paulo Brax, o Rafael não pensou direito na hora que ele propõe as coisas que ele propõe pro Hulk. A gente pode debater tudo isso. Vou só ler rapidamente para o pessoal que está em casa. Pedi rescisão de contrato? Não. Forcei minha saída do Atlético? Não. Me senti desvalorizado esportivamente, que é o item 3? Sim. Eu queria entender o que é ser desvalorizado esportivamente. A gente um dia chega lá. 4. Houve proposta comercial do clube? Sim, mas diferente do que está saindo na mídia. 5. Houve um projeto esportivo claro, garantindo e definido pelo Galo? Não. Essa questão do projeto esportivo também é outra coisa ampla. 6. O Atlético deu aval para clubes apresentarem proposta para mim? Sim. Esse ponto também é muito importante. Sim. Viu? Muito importante, que vai contra a fala do Paulo Brax que mostramos no início do programa. Ela vai totalmente contra. Se deu aval, queria que ele saísse. Se deu aval, alguém queria que saísse. Houve uma manifestação de desejo do clube para que eu aposentasse esse ano? Sim, claramente. 8. Outro clube apresentou proposta esportiva clara por 2 anos diretos? Sim. Essa proposta me valorizaria esportivamente? Cai de novo no ponto do valorizava esportivamente. O que é esse valorizar esportivamente? Que, na minha humilde opinião, o Atlético, historicamente, que são 5 anos, é uma história, valorizou muito bem esportivamente o atleta. Ele diz sim, sou um mercenário? Jamais. Thiago Fernandes, eu queria que você já começasse a colocar seus pontos de vista. Você é um grandíssimo sacana. Porque eu já disse hoje na rádio, Eltinho, vou repetir aqui, que, cara, tem alguém mentindo nessa história. A gente não sabe quem. Porque o Hulk diz a todo instante que o Atlético queria que ele se aposentasse e o Brax diz que o Atlético fez uma proposta formal para que o Hulk ficasse no clube até dezembro de 2027. Então, tem alguém nessa história que está faltando com a verdade. Alguém nessa história não está sendo 100% honesto e condizente com a realidade. A gente precisa saber quem é. E assim, se o Atlético fez essa proposta para que o Hulk renovasse até dezembro de 2027, o que é não valorizá-lo esportivamente? Cara, mas já isso que está claro, a está reserva. claro, Thiago. Quando você oferece estátua, você oferece documentário, você está mudando o foco, você está tirando o foco do futebol. É isso. O que eu penso, que eu falei na segunda-feira, antes, em Tá, outra beleza, mas programação, de que forma tira o foco do futebol? Porque quando você não oferece pro cara que é o Hulk, você vai ser o nosso camisa 10. Tô dando um exemplo, não é isso que Mas precisa não tem ser feito. como oferecer Você, isso. Ué, Isso tem, não, isso ué. não pode. Lógico que Então pode. tem que trocar o Você não técnico. pode garantir. Não Então é tem que isso. trocar o técnico. Você não pode garantir Aí titularidade. o que precisa ser feito. Então, você não precisa garantir titularidade, mas quando você tem um ídolo, um jogador da Não tem qualidade como do garantir Hulk... protagonismo a um cara que Meu não é irmão, protagonista hoje. Calma, deixa eu terminar de falar. Você Não chega vou pro deixar. Hulk e você fala, Hulk, você é um jogador importante no elenco. Você vai ter aí os seus companheiros de ataque, a gente te garante um elenco qualificado para jogar bola com você. Mas você também tem que se esforçar, você tem que melhorar o seu lado físico, você tem que fazer N coisas, beleza? Mas você tem que oferecer um projeto esportivo pro Hulk. Eu entendo quando ele fala isso. Por que ele fala que o Atlético não ofereceu, mas outro clube sim? Porque alguém chegou pra ele e falou, Hulk, aqui você vai ser Mas tratado... isso foi o tempo de contrato, Dan. Não, mas aí isso ele não é o deixa tempo de claro contrato. aí. Eu não consigo ele afirmar fala, isso. essa proposta me valorizava esportivamente, ele fala assim. Então, mas o Esportivamente. esportivamente eu acho que se vem assim. Não, mas é a partir do momento que o Mas Atlético... o outra Atlético coisa, deu mais vem um cá, ano. A partir do E momento que ele outra já coisa. faz um ano de contrato pra Aqui, ele, o Atlético Não, tá fazendo e outra esportivamente. coisa, e outra coisa. Quando está escrito claramente ali, na questão da aposentadoria, não é coisa que foi dito e que foi exposto como o documentário. É alguma coisa que o Hulk escutou, ouviu e que a gente desculpa, não eu vou discordar sabe. de você, cara. Assim, a partir do momento que eu chego pro Hulk, é que eu sou aqui o Paulo Brax, ou, na verdade nem foi o Paulo Brax, foi o Rafael Menin se reuniu com ele. O Rafael Menin chega pra ele, oferece mais um ano de contrato, um salário melhor do que ele vai receber se ele for pro Fluminense, e a possibilidade dele encerrar a carreira no Atlético daqui 2 anos. Cara, se o Hulk não tá satisfeito, Mas aí é eu muito entro- simples. mas é aí muito eu entro simples. no que Faz você o Pedrinho falou. aqui, ó. Ô, Thiago, Se o Mas aí Hulk eu não entro tá no que você satisfeito, falou. vaza, irmão. Mas aí eu entro no que você Insatisfeito, falou. vaza. Alguém tá mentindo. Fez a proposta, Alguém cara. tá Ô, mentindo. Thiago, mas a primeira Mas é o que você pergunta é a falou, alguém seguinte. tá mentindo. Tiveram 2 reuniões com o Hulk. Isso foi colocado na primeira reunião para ele? Mas precisa ser na primeira? Não. É, porque tô na com primeira... Breno. Tem a necessidade Não, de ser porque na de repente, primeira? na Tem que primeira ser, cara. reunião, Tem que ser. A sentaram renovação, com ele né, Breno? e falaram Na assim, primeira não olha falaram, só, né? você vai ter documentário, você vai ter uma estátua, você vai ter um percentual da SAF se você quiser adquirir e tal.
Mas aí ele para e pensa assim, mas espera aí, aonde que está aí o meu entendimento para a minha parte esportiva? Aí ele pode ter demonstrado mas aí esse tem uma segunda descontentamento. reunião que E falam numa eles. segunda, eu sei, Mas aí considera. Mas na segunda, eu tô com o Breno, mas na na segunda segunda conversa, eles vão renovação. tentar mudar o que não apresentaram na primeira. isso. A primeira Tá eles já tudo bem, mostraram gente. qual que era a ideia para ele. Breno, Eu acho que deixa essa falar é a questão. Isso se chama negociação. Não, se eu Thiago. sinto com você, Thiago. a minha primeira proposta para você, eu quero anunciar com você nos donos da bola. A minha primeira proposta é X. Você falou comigo assim, Breno, Thiago, X eu não faço, eu faço por X mais 1.000. Mas Não. peraí, Eu falo, Thiago, Breno, a eu te questão pago não X é Não, mais mas é 500, totalmente você Eu joga, acho que ainda não você entendeu. joga, Thiago. A questão negociação. é, Totalmente diferente, parece Thiago. que no Valor é primeiro, valor, não, Thiago. parece Valor que é no valor. primeiro momento ninguém propôs a ele essa extensão. Ela E só qual veio o a partir do problema? momento que ele E se- mostra tá, que ele eles quer sentaram com continuar. ele. Eu acho que o Sentaram primeiro com ele e ponto propuseram depois a aqui, extensão. é Qual o até, problema? eu acho que Então até ele não vai assim, chegar a falar que não a gente não propuseram. tem muita certeza porque a gente não estava lá. A gente está falando em cima de fatos que aparecem, né? E de conversa. Eu só acho que a primeira questão era, Hulk, você pretende aposentar quando? Isso O primeiro deveria ter sido ponto alinhado. era esse. A primeira pergunta. A primeira pergunta. Qual é a sua ideia desportiva? Porque você tem contrato até o final de 2026. Ele não se quer atingir aposentar metas, nunca, você quer pode ficar pra virar. sempre. Qual é a sua ideia? Eu acho que esse De tem que titular deveria, não ainda. sei se foi, mas deveria ser. Porque você já chegar e propor um documentário e uma estátua, é claro que pra na cara aposentar. está aparecendo Ué, que você está Tim, só um aposentando último ele. ponto. Eu acho que quando ele fala esportivo, é titularidade. Então, aí vamos para outra planilha. O restante das colocações dele no Instagram. Tem aí no ponto, André? Tem sim. Sempre André, sempre espertinho. Olha lá, 11. As propostas recebidas eram maiores financeiramente que as do Atlético? Não. Eram, inclusive, um pouco menores. 12. Então, isso é sobre dinheiro? Não. É sobre reconhecimento esportivo. De novo, ele batendo na questão do reconhecimento esportivo. 13. Vou cumprir meu contrato com o Atlético? Sim. Então, aqui é o fico dele, que a gente sabe que no futebol pode durar alguns minutos. agora. 14. Vou continuar honrando essa camisa enquanto estiver aqui? Sim, como sempre fiz. Meu amor pelo Galo mudou? Não, nunca, jamais mudou, nem mudará. 16, que é um ponto que já discutimos aqui. Pedir titularidade? Jamais. Eu respeito o treinador e dou o meu melhor para ter meu espaço. Hulk. Eu respeito o meu treinador, pedir titularidade. Você deu uma entrevista para o Breno, lá No Castelão. lá em Fortaleza. Depois do jogo que o Atlético perdeu para o Fortaleza, não foi esse? Foi 1-0. Foi. Perdeu para o Fortaleza por 1-0. As suas falas foram de quem pedia titularidade e ainda alfinetava. Eu estou sendo bondoso, tá? Sobre o alfinetar. Era quase que uma fincada mesmo, né? Sobre Estilo de jogo. Estilo de jogo. É um jogo burocrático, é um jogo reativo, enfim, suas colocações e ainda pedia para ter um time voltado a você. Então, assim, pedir coisas e apontar o dedo sobre ser titular ou não, você pediu. E só reforçando, mais uma vez... Não, mas eu acho que a gente tem que separar. Mas- Você criticar o trabalho e pedir para ser titular é diferente. Mas ele pediu, ele teve cobranças de pedir para jogar mais, Tá. para ter mais participações. E o Hulk, em números, para os atacantes, foi sim o atleta que mais jogou com o Sampaoli. São números, estão aí para qualquer pessoa pegar. Ele não foi um jogador que foi colocado na reserva. Ele foi colocado em alguns jogos? Foi. E faz parte do futebol. Principalmente um atleta que está com 39 anos, ele precisa entender que ele não vai conseguir jogar mais seus 90 minutos em todos os jogos. Ele tem que ser dosado. Então, eu mais uma vez, eu reforço essa questão. Condução errada. A condução de tudo que aconteceu, e eu volto ainda mais no tempo, quando o Paulo Brax deu uma entrevista à Rádio Itatiaia. Aquilo ali foi quando, Breno? Novembro? Foi né? Novembro. O Paulo Brax, quando é perguntado sobre o Hulk, ele falou que ao final do ano ia sentar e discutir a temporada. Quando ele levanta aquela bola, o Hulk tem contrato até o final de 2026. Aquela bola não precisava nem ser levantada, Gui. Ele tá tipo aquela visita indigesta na sua casa que você pergunta pra ela assim,
Vai embora, não? Você vai embora quando? Você não tem nada pra fazer depois desse compromisso aqui, não? Já começa a sondar a pessoa. O Hulk tinha mais um ano de contrato. Eu acho, Elton, que o Hulk foi muito infeliz em alguns pontos que ele fez ali no fim da temporada, porque o Sampaoli foi justo com ele. O Sampaoli colocou ele no banco, eu lembro de um jogo com o Mirassol, ele fica no banco, acho que nem entra, né? Ele recebe o terceiro cartão amarelo até no banco de reservas ao tentar ajudar o Júnior Santos, que estava machucado. E quando ele começa a jogar bem, que ele marca gols no Bahia, no Fortaleza, no Sport, o Sampaoli volta ele para o time titular. Então, jogou bem, foi titular. Ele é o único atacante que joga os 90 minutos da final da Copa Sul-Americana, a prorrogação e cobra o primeiro pênalti do Atlético, muito mal por sinal, né? Perde o pênalti. E ele joga todos os jogos, quando ele tá bem. Não adianta o Hulk tentar ganhar titularidade no grito, não funciona assim. Essa é a verdade. Ele esteve bem com o Sampaoli? Ele jogou. Ele foi titular nos jogos antes da final da Copa Sul-Americana. Fortaleza, Bahia, Bragantino. Depois teve o Vasco, ele foi. Teve Vasco. Então, quando ele esteve bem, ele jogou. Guilherme, eu acho que a questão, assim, a gente não sabe qual foi o nível do diálogo. Mas o Sampaoli teve uma conversa com o Hulk antes de começar a colocar ele no banco. Quando o Sampaoli chegou. Quando o Sampaoli chegou, logo depois de alguns jogos, ele ficou inclusive na Sul-Americana, semifinal, ele ficou no banco. O Hulk deu uma entrevista, né? Aliás, eu perguntei a ele isso, se tinha tido a conversa com o Sampaoli realmente, se isso aconteceu e como é que teria sido o teor dela. E ele disse, aconteceu, mas eu não quero externar aqui porque eu não quero prejudicar o ambiente do clube. Quando ele te dá essa resposta, mostra que essa conversa não foi boa para ele. Sim. Ele não gostou desse tipo de conversa. Não estou falando aqui, eu não sei qual foi o teor, mas eu acho que é nitidamente algo voltado a ele não ser mais o protagonista que ele estava acostumado a ser no Atlético. O Hulk chegou aqui, gente, desde 2021, quando ele começou, ele é o grande nome do Atlético. Não existe santo nessa história. É que a gente está falando sobre vaidade aí, né? Pode ser, e todo ser humano tem um pouco de vaidade, e o Hulk ele se sente ali, talvez... de uma maneira que ele não tenha... O coletivo não pode estar abaixo do cara, não. Talvez o coletivo não pode estar abaixo do individual em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Thiago. Se alguém no Atlético tem como ideia ter o individual acima do coletivo, então tchau. Thiago. É isso. E não é só no Atlético, não. No Atlético, no Cruzeiro, no São Paulo. Durante 5 anos ele foi o dono do time. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E aí, de repente, o treinador chega e vai em cima dele. Eu acho que... Não sei. Eu vou com o Elton aqui e vou tocar nesse ponto de novo. Para mim, a condução da coisa, ela foi mal feita e ela começou lá atrás. Não foi agora, não. Nessa reunião de segunda-feira, não. Foi quando chega essa reunião de São Paulo com o Hulk, a gente não sabe qual foi o teor, mas a gente sabe que o Hulk ali ficou incomodado. Mas eu acho que ali a condução. Mas só para fechar mas o Hulk é um grande culpado nessa história porque, também. Gente, não tem o Hulk não dá pra gente tirar um peso. Mas pro Breno tem. O Hulk, ele é o maior jogador do Atlético hoje, do elenco do Atlético, e mais importante, isso aí não tem nenhuma dúvida. Né? E talvez ele não tenha entendido. Que o Everson hoje? Não, cara, pra ele, pra torcida do Atlético, não, ele é o Hulk, ele é o ídolo maior do que todos que estão no Atlético. Mas mais importante é o Everson. Ok, mas eu falo que pra ele, Hulk, talvez ele tenha entendido que ele não tenha recebido o tratamento que ele imaginava. E aí eu acho que a condução foi errada quando isso vai exposto pra mídia, que vai ter uma reunião com ele, sem ele ser avisado. Ele não tem que ser avisado. Se você for demitido aqui da Band, eles não vão te avisar com um mês de antecedência. Ó, Breno, mas dia 5 eu vou te demitir. Eu não sou o HG da Band. Não é assim, não. Eu sou o Breno. HG, gente. Entendeu? Não é ninguém. O Hulk é um cara diferenciado no Atlético. O cara só é demitido. Ô, Thiago, não se pode tratar o Hulk como qualquer um. Essa é a verdade. Tem que tratar ele é um cara diferenciado. Não pode. Não pode tratar talvez com a bola no pé. Vamos lá. Mas como profissional, vamos falar, não vai nem discutir. Ele não pode ser tratado como qualquer um, irmão. Mas também profissional, o Hulk, ele é culpado dessa situação quando ele vai à mídia e faz as coisas que ele fez, como o caso do Breno. Ridículo. Quando ele fala. Porque aí você joga uma pressão na diretoria para resolver a sua situação. E uma pressão no treinador. Em breve. E você também. Mas o recado que você passa é: se o treinador não está comigo, então nós temos que resolver a minha situação. E ele fez isso com quantos treinadores no Atlético? Ele fez isso com o Cuca quando ele chegou. Ele fez isso com o Milito. Mas a diretoria do Atlético não deveria ter permitido essa situação. Se chama Luiz Felipe Scolari. Mas ele não deveria ter permitido essa situação. O único que ele não bateu de frente, desde que ele chegou ao Atlético, é o Filipão. O resto ele criticou todos os técnicos que passaram pelo Atlético. Então ele tem responsabilidade também, cara. Tem, claro ele que tem. precisa ser responsabilizado, até pela forma como ele tem agido hoje no Atlético.
Sinceramente, eu não consigo defender Aqui, o Hulk igual o Breno está defendendo. Esse ponto é importante, Thiago. Esse ponto é muito importante, porque pensa hoje, como está a relação diretoria Hulk hoje? Hoje, no CT, lá na cidade do Galo. Eu acho que muito arranhada. Muito arranhado, acabou. Não existe relação Não, mais. e a relação da o cara diretoria chega- com o Sampaoli também. O cara chega nos stories dele, desmente o diretor de futebol. Ou traz uma versão Não, diferente do ô, diretor de Thiago, futebol. e menos- que pode ser que Thiago, o diretor tenha falado a Thiago, verdade e o Hulk esteja mentindo, a gente não sabe. Menos de Mas 24 horas, traz o uma Paulo versão Brax vai para uma confrontando. coletiva e diz que a relação é boa, que o ambiente é bom, que ninguém quer a saída do Hulk, Que o ninguém Hulk quer e o Sampaoli se que elogiam, ninguém quer trocam aposentar o Hulk, elogios. que o Hulk se dá bem com o Sampaoli. Aí vem o Hulk, 10 horas Confronta depois, menos tudo. de 10 Menos horas de 10 depois, horas. e distribui, cara, desmente Confronta todo tudo. mundo, confronta todo mundo. Como que tem esse ambiente na cidade do Galo? Somente utilizando sim e não, É. ele deu respostas assim, que hoje é tema de debate em qualquer programa esportivo. Sim, com certeza. O assunto Hulk, Mas ele por tem quê? que ser Porque ele é qualquer um? pela grandeza dele. Pela grandeza dele, é onde que eu tô mas falando. aí Mas, eu vou mas a lembrar grandeza do ponto- Hulk não é maior que a do Galo. Não, mas isso eu não falei isso. que é. Ó, nenhum atleta, zero atleta pode ser maior que um clube. Zero. Isso aí não tem que ficar brigando por causa disso, não. O Hulk não é maior que o Atlético. Assim como o Ronaldinho Gaúcho não foi maior perante o Atlético. E eu lembro, hoje eu levantei uma bola, o Breno falou, Elton, são situações diferentes, mas é só para mostrar sobre arranhões. É para falar sobre arranhar. Um arranhãozinho na história. Acho que não tem mancha, mas arranhão isso tem. Porque o Ronaldinho saiu do Atlético, o último jogo dele foi contra o Lanús, na final da Recopa Sul-Americana, contra a equipe do Lanús, aqui no jogo do Mineirão, foi o último jogo dele. E na Argentina, no vestiário do jogo, que o Atlético venceu por 1-0 o Lanús, o Ronaldinho tinha tido uma discussão pesada com o Leverkusen. Teve essa discussão, tá, beleza, veio para o segundo jogo, as discussões continuaram, e aí, no meio do segundo tempo, foi no meio do segundo tempo mesmo, no meio do segundo tempo, o Leverkusen tira o Ronaldinho. E quando ele tira o Ronaldinho, o Leandro Donizete, que aqui esteve no estúdio, falou pra gente que o Ronaldo passa ao lado do Leandro Donizete e fala, meu irmão, deu um abraço nele e falou assim, ó, acabou a minha história aqui no Atlético, tô indo embora, não jogo mais. Saiu, foi pro vestiário, tomou banho, trocou de roupa, veio. No outro dia, Ronaldinho marcou uma coletiva e foi embora. Eu pergunto ao torcedor atleticano, o Ronaldinho, saindo da forma que saiu, ele tem um arranhão na história dele? Não. Eu acredito que muitos torcedores têm a resposta como não. Não tem arranhão na história do Ronaldinho. Agora eu faço todo esse preâmbulo que eu fiz, toda essa história que eu contei, para perguntar, depois das colocações do Hulk, da forma que está acontecendo essa negociação, ou esse até fico do Hulk, mas da forma que foi, postando o que ele postou nas redes sociais, dando essas respostas curtas de sim ou não. Torcedor atleticano, o Hulk é o mesmo para você? Não tem arranhão nenhum? Eu, acompanhando tudo de longe, observando, eu vejo arranhões. Tem, com certeza Daniel. tem. É impossível você passar por uma situação tão tensa assim, de um ficar desmentindo o outro. Aí, igual o Thiago falou, a gente não sabe quem está falando 100% da verdade e ficar ileso, né? O clima fica tenso, eu acho que complica também o lado do Sampaoli, eu penso muito na questão do Sampaoli, porque o Sampaoli também deve ter ali as verdades dele, deve pensar de uma forma diferente. E é o Sampaoli que vai ter que conduzir essa situação no dia a dia. Não vai ter ninguém ali no centro de treinamento, nos jogos, que vai ter que lidar com o Hulk, que vai ter que lidar com o resto do elenco, porque isso reverbera também em outros atletas. Então, o Hulk, que até outrora era o líder, né, desse elenco, tinha uma postura de liderança ali, hoje a gente não sabe como ele vai se manter, qual vai ser a postura. Ele fala que no post, né, Breno, que vai jogar bem, que vai se dedicar 100%, que vai continuar da mesma forma, mas o próprio jogador acaba se desanimando, né? Principalmente se ele não ficar na titularidade, principalmente se ele não receber as chances. A gente não sabe qual vai ser a postura do Sampaoli daqui para frente. Ô Elton, eu acho que a grande questão que fica
quando a gente analisa tudo que foi dito pelo Paulo Brax, tudo que foi dito pelo Hulk, até se a gente confrontar as coisas, o Hulk deixa claro ali que, sim, existia um entendimento até de algumas pessoas que gostariam que ele saísse do Atlético. O Paulo Brax fala que em momento algum o Atlético quer que ele deixe o saia do clube. Mas a atitude do Hulk, e agora quando ele fala, sim, eu vou cumprir o contrato, mas ele buscou aí ouvir outras propostas, o Atlético deixou ele ouvir outras propostas. Para mim, as duas situações são, o Atlético entendia que talvez ele deveria sair, e o Hulk também entendia que talvez ele deveria sair. E hoje, nenhum dos dois conseguiu isso. O Hulk vai permanecer no Atlético, mas eu acho que por uma questão simples de não ter o dinheiro para poder pagar a multa, e o Atlético não abrir mão da multa. Se o Atlético falasse assim, Hulk, olha, a gente abre mão da multa, mas o que você quer? Eu acho que ele falava que ele vai embora. Sim. Né? Eu acho que isso ficou bem claro para o torcedor. E aí a questão então se ele não se sente à vontade de ficar aqui a ponto de pensar em sair e está sendo travado por uma multa, será que vai ter realmente um clima? Será que essa situação, essa entrega dele, ele vai ter realmente esse conforto? Eu acho que isso é uma grande pergunta e vai passar muito pelo Sampaoli. E eu acho que esse retorno, e depois disso tudo, cara, o Sampaoli tinha que participar desse tipo de conversa com ele. Como houve a conversa entre Hulk, Rodrigo Caetano, Sérgio Coelho e Cuca, quando houve o problema dele, e ali eles acertaram as coisas, eu acho que tem que haver isso. Porque o que nós estamos vendo o Hulk vai ficar no Atlético, mas não é por uma livre vontade dele, não, gente. Ficou demonstrado nessa história toda que ele ficou incomodado e ele queria sair. Se está insatisfeito, vaza. A gente vai continuar discutindo isso, mas eu preciso dar um recadinho. Preciso. Conto com a colaboração dos amiguinhos. Vem cá, fala pra mim, já pensou em curtir um parque aquático de alto padrão? É isso mesmo, o AquaMais está chegando para mudar o lazer de toda Minas Gerais. Pois é, não é qualquer parque não, viu? O AquaMais é a praia de Copacabana, em Minas Gerais, com praia artificial, ondas e areia de verdade, calçadão, tem até o Cristo Redentor, pão de açúcar, tem também, toboáguas e muito mais. E ainda conta com a cota VIP Platinum, a única que garante acesso às áreas VIP do AquaMais. É bar molhado, piscina aquecida e o primeiro cinema aquático do Brasil. Cinema aquático aí me pega demais, gosto demais de cinema. Mas atenção, hein? Restam apenas 26% das cotas Platinum. Tá acabando, eu vou repetir, hein? Apenas 26% das cotas Platinum disponíveis. Então, não perca tempo. Manda um oizinho, agora mesmo pelo WhatsApp. 31 99306 2055 ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e fale agora com um dos nossos consultores. Venha ser VIP no AquaMais! Daqui a pouco uma informação muito quente, viu? Tem quente aí? Tem, daqui a pouco. melhor Ó, soltar. segura o quente, segura. Segura o quente. Lepo. Acontece, né? Lá ele. Lá ele. Ô, Igor. Aqui, é porque o chefe me chamou no ouvido. Aí eu escutei o quente e fiquei naquela. Onde que eu vou? Ô, André, você falou comigo o quê? Imagem do Ronaldinho? Quero. Eu mandei pro André. Esse foi o adeus que você citou. A imagem. O tchau do Ronaldinho. Quando ele foi substituído, que você disse, contra o Lanús. Isso. Foi essa saída. É a carinha dele. Ali. Que é a carinha. Posso trazer uma curiosidade inútil? Esse era bom, viu? Foi por conta de uma briga com o Levi, né? Eu contei aqui, Sim. né? Posso? Você não estava Não, ligado nesse dia. no Não, seu, Tava esse- apurando, não irmão. estava ligado no seu Não, padrinho, buscando né? quente. Nesse dia. Não. Tava ligado. Esse é só eu, tio. Posso falar um negócio pra você? Diga, Uma curiosidade vai. muito inútil. Ah. Ontem eu vi essa chuteira do Ronaldinho à venda na Essa é mercurial? internet. Ah. Custa 2.400 conto. Ai, Caramba. mole pra você, ué. 2.400 Pro você seu pisar e ficar futebol. chutando. E pro seu Ficar futebol? chutando uma bola. Meu futebol paga uma de